Glória a Deus. Irmãos, conforme a imagem, cadê a imagem aí, Guida? Pode ajudar nós? A imagem já estava no começo do culto. E hoje nós estamos iniciando uma série dos sermões aqui no domingo. E essa é uma série que ela é muito gostosa, porque é um personagem do Antigo Testamento muito carismático, querido, muita gente gosta, muita gente já assistiu o filme, todo mundo já leu sobre Davi na Bíblia, então é prazeroso ler a história de Davi, mas não é só esse lado afetivo que a gente tem, né? Todo mundo tem um personagem mais afetivo assim da Bíblia. Talvez Davi seja o seu personagem afetivo, mas aqui é palavra de Deus. Além de tudo, a história de Davi nos ensina muitas coisas do que Deus quer falar com a sua igreja. Amém? E a história de Davi, ela está escrita no livro de Samuel, 1 Samuel. E 1 Samuel vem falando do rei Saul. E o personagem Davi vem começar lá no capítulo 16. Então, 1 Samuel, capítulo 16. E para hoje, e os próximos domingos, se você já quer ficar mais por dentro do assunto, vai lendo aí, o 17, 18, que próximo domingo a gente vai falar dele aí, o 17. Hoje eu só vou ficar no capítulo 16, domingo que vem 17, então você já pode ir lendo em tarefa de casa. 1 Samuel, capítulo 16, versos 11, 12 e 13. Estou vendo o burburinho das crianças, hoje não tem culto infantil por causa do momento de ceia. Todo primeiro domingo do mês, culto de ceia do Senhor, da mesa, não temos culto infantil, ok? Crianças, ficam quietinhos do lado da mamãe, do titio, da titia. Aprendam a ficar em disciplina, silêncio, quieto, prestando atenção na palavra do pastor. Quem conhece a história do Davi aí, criançada? Quem conhece? Conhece todo mundo? Crianças, levante a mão. Quem já assistiu, ouviu alguma história na escola dominical sobre Davi, levanta a mão. Todo mundo? Tem criança que não levantou. Pronto. Isso aí. Certinho? Luísa, você conhece a história do Davizinho? O Davizinho? Conhece o Davizinho. Hoje nós vamos contar a primeira parte da história do Davi. Versículo 11, 12 e 13. Que diz o seguinte: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Amém? Senhor, fala conosco conforme a tua soberania, poder e graça, em nome de Jesus. Amém e amém. A nossa série, então, não sei quantos dias ainda vai durar essa série, mas hoje, a série chamada Rei Davi, mas especificamente o dia de hoje, que esse primeiro capítulo 16 para nós, o título é O Ungido de Deus. O Ungido de Deus. Fala aqui no final do verso 12. Ah, perdão, eu não li o 13, né? Falei que era até o 13, li até o 12. Então vamos retomar a leitura. Versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Diz no final do 12, o 13, levanta-te e ungiu, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Esse ato de ungir, untar, é de realmente
passar óleo sobre a cabeça. Nós usamos a expressão óleo, mas toda a Bíblia e todo aquele lugar é o azeite da oliva, ou da azeitona. É mais chique, né, o cozinheiro? É muito melhor, né, o azeite, né? Não dá colesterol. Então, o azeite, produto escolhido por Deus para simbolizar este momento especial. Deus, na sua história de relacionamento com a sua igreja, com o seu povo, escolhe alguns elementos simbólicos. Hoje nós estamos com a mesa do Senhor posta, pão e vinho. Outros dois elementos simbólicos poderosíssimos para a vida da igreja. O sacramento da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, da Santa Ceia. E aqui nós temos um elemento simbólico do agir de Deus, da presença de Deus. Quando no Velho Testamento ungia-se com óleo, ungir é o ato de colocar o óleo, azeite sobre a cabeça, é sinal da bênção de Deus sendo derramada sobre a pessoa. É sinal da presença do Espírito de Deus. Nesse ato aqui, nós temos o relato de que o Espírito de Deus se afastara do rei Saul, pois esse já estava se afastando dos caminhos do Senhor, pecou contra Deus. E agora, através do profeta Samuel, ao ungir Davi, então o Espírito de Deus agora toma conta e faz morada na vida de Davi. Esta maneira é diferente do que nós conhecemos no Pentecostes em Atos 2. É um outro momento de Deus agir. Então, você pode achar estranho, o Espírito saiu de Saul, não estava mais com ele, e agora o Espírito com Davi, mas Davi já era menino de Deus. É assim mesmo, né? O Espírito Santo de Deus deixou Saul e passou a estar com Davi. E aqui nós temos Davi sendo ungido rei. É desta prática de ungir com óleo os que são consagrados ao serviço de Deus, que deriva o título, então, Messias, e o seu equivalente em grego, Cristo. Opa, duas palavras importantes. O ungido também se diz Messias, ou o Cristo. Então, o ungido de Deus, Jesus Cristo, o Messias, o ungido, o Cristo. Cristo Jesus, Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, aquele da qual Deus escolheu para a obra, como obra de redenção, o Deus encarnado, Cristo Jesus, o Filho de Deus, que assume agora o papel de profeta, assim como foi os profetas todos e Samuel, assume o papel de sacerdote. Samuel também exerceu essa função, e também o papel de rei, assim como foi Davi e Saul. Cristo, o ungido de Deus, assume em si o papel de profeta, sacerdote e rei. Nós não temos um rei que governa sobre nós no aspecto político-econômico. Nosso país é presidencialista e às vezes nós temos essa perda do que é ser súdito de um rei. Talvez essa palavra lá na Europa, nos países africanos que também tem, né, monarquia. Ah, pastor, mas o Brasil já foi monarquia, mas alguém aqui estava na época da monarquia? Alguém aqui que se entrega? Não tem ninguém dessa época, né? Então, nós não temos noção disso. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus é o nosso maior e o nosso profeta por excelência, o nosso sacerdote e também o sacrifício, e Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, ungido,
pois Ele não é só Deus, mas também aquele que nos entrega o seu Espírito depois da sua volta aos céus. Hoje este mesmo Espírito é dado a todos, desde o Pentecoste. Então, aquele momento de Davi e Saul de ter ou não ter o Espírito, esse processo se encerra no Pentecoste, de uma maneira plena, e todo o povo de Deus hoje tem o Espírito Santo de Deus, é chamado de também ungido de Deus, não na perspectiva do Messias, o que viria, né? O enviado, mas o Messias de ser ungido, pequenos cristos, ó, nós somos ungidos de Deus, porque o óleo que simboliza o Espírito de Deus que está sobre Saul e sobre Davi, agora o Espírito Santo está sobre você, o óleo do Espírito Santo está sobre a tua vida, porque o Espírito Santo está em você, amém? Se você recebeu o Espírito Santo de Deus, você é ungido de Deus, Deus está em você. Cantamos e lemos e falamos muito, o Espírito Santo se move em você, não é essa canção que você gosta? Você crê nisso? Amém? O Espírito Santo se move, ele habita em você. Eu não gosto muito das expressões, o Espírito Santo se move, o Espírito Santo está sobre mim. Eu gosto quando é uma coisa mais correta, o Espírito Santo está em mim, está em ti, está em nós. Ele habita em nós, ele faz morada. Tem outras canções na história da nossa igreja, da musicalidade. O Espírito Santo visita a tua igreja. Que visita, meu irmão? Visita, vai embora. Esse negócio está certo não, visita vem, logo vai embora. E se não falar mal do seu café ainda. Mas, o Espírito Santo não visita. Ele quer fazer morada em nossas vidas. Por isso você é ungido. Você já viu algum momento na história da igreja a desunção? Eu estou inventando palavra. Isso não existe. Aquele que é ungido de Deus, não existe uma cerimônia de retirada do Espírito Santo de Deus na vida da igreja de Cristo. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Os cristãos que receberam o Espírito Santo de Deus, pela sua conversão, são chamados ungidos de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Bom demais de ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Eu falei primeira ou segunda carta? Segunda carta, falei certo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22, que diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Amém? Deus nos deu o seu Espírito e nos ungiu. É Deus quem opera isso em nós. Você tem certeza disso na sua vida? Amém? Eita, não gostei não. Ficou bom não, né, Elton? Ficou bom não. Você tem certeza que você é ungido de Deus? Amém? Amém. Eita, aí ficou mais bonito. Irmãos, através do texto e da vida de Davi, baseado nesse primeiro capítulo que nós estamos lendo, da história dele, no capítulo 16, tem muita coisa para nós aprendermos com ele, mas o Senhor quer nos trazer como que é a vida e quem são os ungidos de Deus. Não sei se você está entre esses que gritaram bonito, um amém gostoso. Talvez você tenha dúvida desse amém, você ficou constrangido.
Quem são os ungidos de Deus? No verso 7 que nós lemos, de 1 Samuel 16, volta lá no nosso texto original agora. 1 Samuel, capítulo 16, o verso 7 diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Quando eu vejo que Deus está falando aqui com Samuel, não olha para a aparência. Samuel estava interessado em escolher um rei guerreiro, o mais alto, aquele com a armadura, aquele que estava pronto para as guerras. O reino de Saul foi um reino também de muitas guerras, vivia constantemente em guerras. Nós vamos falar aqui no capítulo 17, já a luta contra os filisteus e Davi e Golias. O negócio é guerra, batalha o tempo todo. Então, um rei guerreiro, com características de guerra, né? Um líder, talvez inspirado na figura de Josué. E aqui, Samuel, com toda boa intenção, mas fazendo a coisa de um modo errado, olhando para essa característica guerreira. E Deus fala assim: Samuel, não é esse rapaz que eu quero. Ah, então é o outro. Não, em todos os filhos de Jessé se passaram. Samuel, você está olhando a aparência, o jeitão humano, a força dos braços desses rapazes. Samuel, eu quero aquele de coração voltado para mim. Quero um coração sincero, um coração possível de ser moldado, como barro na mão do oleiro. Você tem aparência de crente? Você tem Bíblia? Como algumas igrejas têm o costume, você tem aquele cabelão, você tem um saião. Você não gosta de palavrão e nem deve, mas você acha isso característico de um crente, não falar palavrão. Você não bebe, não fuma, você não dá escândalo. Sim, você tem muitas coisas boas nisso. Mas em algum momento isso é aparência. Aparência de crente. Eu acho ridículo, a palavra certa é ridículo. Olhar numa loja e ver roupa, moda gospel. A palavra certa disso chama-se ridículo. Deus não quer saber da tua roupa, a não ser se que for escandalosa, insinuante, obscena. Aí já é pecado. Aí não é questão de moda, é questão de pecado. Aí não é questão de ser bonito ou feio, é questão de ser pecado, já é um outro departamento. Deus não quer a aparência. Deus não está preocupado com o teu jeitão. Se você é caipira, se você é da capital, se você fala, nós vai, nós vamos, nós fumos, nós voltemos. Eu quero saber se quando você vai mesmo. Se quando você volta, você volta. E quando você fala é sim, quando você fala não, é não. Quer saber o seu caráter, o seu coração. Deus conhecia o coração de Eliabe, um dos filhos de Jessé, mas Deus também conhecia o coração de Davi. Ah, pastor, a gente conhece a história do Davi, lá para frente ele pecou, tal. Mas é aí que está a diferença. Deus não quer gente perfeita. Deus quer gente de coração contrito, que se arrepende. Gente verdadeira, que não vem na igreja fazer cerimônia de crentinho. Você acha que esses meninos não conheciam Deus? Você acha que os filhos de Jessé não conheciam Deus? Lógico, Jessé conhecia o Senhor, por isso ensinou Davi muito bem. Samuel falou assim: eu vou lá para a casa de Jessé fazer um sacrifício, não vamos sentar enquanto o mais novo não chegar. Eles estavam indo fazer um sacrifício, estavam indo ceiar também. Os meninos também tinham boa educação, eram tementes a Deus, com certeza, mas talvez não tinham o coração contrito,
como Davi. Algum momento você foi exigido por Deus ser perfeito? Deus não exigiu de você nem de mim. Deus sabe que você é pecador. Estudamos sobre a teologia do pecado hoje cedo na EBD. Não falte. Nós somos pecadores. Mas Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é na igreja com falsidade. Ele não quer máscaras. Quando quer um coração sincero, Deus procura um coração sincero. Essa palavra, muitos já sabem, vem da questão do sem cera, sem máscara, sem fantasia. Naquilo que oculta o verdadeiro rosto, as verdadeiras intenções. Mateus 23, 27 e 28. Um texto duro. O Senhor Jesus fala para os escribas e fariseus: hipócritas, sepulcros caiados, por fora aquele túmulo enfeitadinho, nos dias nossos, com aquele mármore lapidado, bonito, um azulejo de porcelana, um negócio de porcelanato bonito, flores, e por dentro um cadáver podre, em decomposição. É isso que Deus não quer. É isso que o Senhor Jesus repreendeu nos fariseus e nos escribas. Sepulcros podres, por fora falsidade, porque o interior é pura nojeira. 2 Samuel 12. Vamos avançar um pouco na história do Davi, só para a gente entender esse coração que Deus conhecia. 2 Samuel 12. Verso 3 e verso 20. 2 Samuel 12, verso 3, e dá um salto até o verso de número 20. Diz o seguinte: terceiro, não, irmão, é 13, tá bom? Então disse Davi a Natã, verso 13: pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. Essa é a história mais conhecida do pecado de adultério de Davi. Mas Davi, diante do profeta, depois da sua exortação, ele reconhece: pequei. Coração mole, coração de ser humano pecador, mas o coração que se arrepende. Não é aquele coração orgulhoso: não fiz nada não, foi nada demais. Sabe por que eu peguei essa mulher? Porque o marido não está nem aí para ela. Dá uma qualquer justificativa. Mas ela gostava de mim, eu gostei dela, é o amor. Querendo justificar essas coisas. Hoje em dia é assim, é normal essas coisas. Homossexualidade está tudo normal. É tudo assim normal. O pecado vai entrando na vida da igreja, e a igreja às vezes vai falando: não, meu irmão, não é normal. Pecado tem que chamar de pecado, e a gente tem que dizer: pequei, me arrependo. E Davi sentiu o peso do seu pecado, e foi corrigido conforme o peso muito pesado. Desculpe a redundância. Deus quer homens e mulheres de coração sincero. O ungido de Deus tem um coração maleável. Como estava a sua vida com Deus? Sincera, verdadeira? Deus fala contigo, te corrige, e você: Deus, está tudo bem aí, né? Está tudo jóia?
É assim mesmo, né, Deus? Tu me amas, né, Pai? O Senhor é Deus, você sabe que você é um pecador, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não, irmão. É para chorar, se arrepender e ter nojo de ter pecado. Nojo de ter pecado. O ungido de Deus peca. Mas ele não continua no pecado, nem se justifica do seu pecado. Ele se arrepende para não pecar mais. O ungido de Deus, como até parece também uma redundância, me perdoa, é escolhido, o ungido é escolhido por Deus. Não é a igreja que o escolhe, o ungido, ele é ungido por Deus. Escolhido por Deus. A salvação vem do Senhor. 1 Samuel, capítulo 9, nós vamos ver que Deus também escolheu e ungiu a Saul. 1 Samuel, capítulo 9, verso 16 e 17. 1 Samuel 9, 16 e 17 diz assim: Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Deus chama também Samuel a ungir Saul. Você não é ungido pelas suas próprias mãos. Eu me unjo. Esse ato não existe na Bíblia. Eu me unjo, eu me escolho, eu me salvo. A salvação vem do Senhor. A ação de nos chamar para povo de Deus, é o próprio Deus quem nos chama. Deus escolheu a mim e a você. Pela manhã, na escola dominical, falando sobre a confissão de fé, um estudo sobre as nossas doutrinas, para aqueles que já esqueceram, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não se atentaram, venham estudar um pouco mais da teologia das bases da nossa fé. E hoje nós estudamos um texto duro, mas bíblico e verdadeiro, que é sobre a predestinação. E tem tudo a ver com isso. Deus escolheu a Davi, não escolheu Eliabe, não escolheu os outros filhos de Jessé, escolheu a Davi. Escolhi a Jacó e rejeitei a Esaú. Os irmãos que viram esse texto que eu compartilhei hoje à tarde no grupo da igreja. Eu rejeitei a Esaú e escolhi a Jacó. Ah, pastor, essa história de predestinação é meio complicada, né? Porque Deus escolhe um, não escolhe o outro. Por quê? Como diz o teólogo Chicó, não sei, só sei que foi assim. É Deus quem escolheu. Por que Ele não escolheu alguns, eu não sei. Mas eu sei que Ele me escolheu. E aqui estou. Sei que Ele escolheu vocês. Porque isso vocês estão aqui. E por isso nós temos que dar honra, glória, louvor, adoração, viver em santidade para honrar a esse Deus que me amou desde a fundação do mundo, que me escolheu, que enviou Cristo para transformar a minha vida. A predestinação não é uma teoria, é um ensino bíblico. Teoria é coisas das conjecturas humanas, e eu crio uma teoria. Não, predestinação é Bíblia. E a gente só está ajeitando o texto e tentando explicar o que a Bíblia já fala por si só. Paulo foi escolhido. Não foi Paulo que escolheu a Deus. Paulo foi escolhido. Nós somos pecadores, nascemos em pecado, e nós não temos o poder e a condição de escolher a Deus. Porque a minha tendência é escolher o pecado. A minha tendência é fugir da igreja. A minha tendência é ir
contra Deus. Por que é tão fácil ir para o carnaval e não é fácil entrar dentro de uma igreja? Porque a nossa tendência é pecaminosa, eu quero a minha carne, eu quero o meu desejo. Por que é tão difícil acordar cedo para ir para a igreja na escola dominical? Porque a minha carne quer ficar dormindo, a minha carne quer ir no churrasco comer outra carne. A minha vontade pecaminosa é fugir de Deus. Não é ir orar com o irmão, não é ir visitar o necessitado. A minha tendência pecaminosa me afasta de Deus. Se deixasse por mim mesmo querer Deus, quer nada. Como disse o irmão na escola dominical, pecado é bom, pastor. Lógico que é. Se fosse tão ruim, não tinha tanta gente lambuzada no barro. Por isso que é bom. É bom a sensação, um momento, mas tem peso de condenação eterna. Mas Cristo nos escolheu e falou: vem a mim. É Ele quem chama. Eu sou do Senhor, eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Então, meu irmão, você é ungido de Deus, porque Deus te amou primeiro. Porque Deus te escolheu, e você tem que dizer: obrigado, Senhor, caí de joelhos. E falar: tenha misericórdia, Pai, eu não quero voltar a pecar mais não. Quando nós estudamos esta doutrina, que para alguns é tão difícil, não tem problema, é para a gente cair de joelhos a um Deus tão poderoso, que ama, a um Deus que cuida, que transforma, que redime, que não só me escolheu antes da fundação do mundo, mas Ele programou todo o processo da salvação, da regeneração, da santificação, da justificação, da obra vicária de Cristo. Ele fez todo um projeto a meu e a seu favor. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O ungido tem um coração sincero. O ungido é escolhido por Deus. E o ungido está pronto para servir. Você sendo um escolhido, você sendo um ungido, é ungido para servir. Que Davi já era de Deus, era, né? Nós cremos nisso. Mas quando Samuel é convocado por Deus: vai lá e unge aquele menino, porque ele será meu rei. É porque ele tinha uma missão. Ele tinha um projeto. Deus tinha um propósito para ele. Você é um ungido de Deus. Para quê? Ah, porque eu sou ungido. Eu sou ungido de Deus, aleluia. Deus me encheu, estou cheio do Espírito Santo. Deus me ungiu. Para quê, rapaz? Para que Deus te encheu? Cantei no prelúdio do culto: enche-me espírito, mais que cheio quero estar. Para que ser cheio? A gente se alimenta, uma boa comida, uma boa alimentação. Para quê? Para a minha sobrevivência, para a minha existência, para eu ter forças para trabalhar. Porque eu quero ser cheio do Espírito de Deus, porque eu sou ungido de Deus. Você é ungido de Deus para trabalhar. Eis que Deus me ungiu para pregar as boas obras, as boas novas, aos cativos. Boas novas aos pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos. Para isso Deus me ungiu, diz o Senhor Jesus, repetindo as palavras de Isaías. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Deus não te ungiu para fazer você bonitinho e bonitinha. Deus ungiu Davi para fazer ele bonitinho, porque bonitinho já era, o texto nos fala, né? Verso 14. Tomou Samuel o chifre do azeite. Verso 14. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, a parte deste um espírito maligno
maligno o atormentava. E Davi é convocado por Saul para ir lá tocar sua lira, sua harpa. E nesse momento que ele é chamado a morar no palácio com o rei Saul, para enquanto tocar, esse espírito maligno era repelido, acalmado. Eu entendo que o espírito não saía, porque às vezes ele voltava, né? Então ele não saía não, ele só acalmava. Ele acalmava o crumunhão, e o espírito maligno era acalmado pelo louvor de Davi, através da unção do Espírito Santo de Deus. Davi é convocado para tocar, para acalmar o rei. E ele foi. Ah, pastor, lógico que ele foi, o rei chamou, convocou, tem que ir. Mas lógico que ele foi, porque ele também sabia que Deus tinha ungido ele para rei. Ele falou: opa, acho que começou a caminhada. A caminhada é essa, eu já estou indo para o palácio. Alguma coisa Deus vai fazer na minha vida. Alguma coisa Deus vai fazer e eu vou obedecer. Deus está me chamando para aquilo que Ele me ungiu. Davi fora convocado, até mesmo a permissão do seu pai Jessé. Davi, desde moço, serviu seu rei com fidelidade, mesmo depois, quando começou a ser perseguido. Servir ao seu rei, disposto, ungido para servir. E eu fico aqui pensando, um tempo atrás eu comentei isso com a igreja, eu fico pensando, esse coração de Davi, né? Coração voltado para Deus. Imagina você ser ungido a rei, você no palácio, e ver o outro rei que está lá em atividade, fazendo um monte de baboseira, errado. Você chegava lá e falou: rei, você não está com nada não, sai daí porque o novo rei sou eu. Já pensou Davi fazendo isso? Sai daí, Saul, o que foi? Rapaz, pode não. Ele foi lá servir o rei, mesmo sendo ele já o novo rei ungido. Olha o coração sincero, verdadeiro, contrito diante de Deus, respeitoso, honra o seu rei. Quer ser honrado no muito? Honra no pouco. Davi serviu ao rei, porque Saul ainda era o rei em atividade. O rei deixa de ser rei quando morre. Saul, enquanto vivo, era rei. Como é a sua fidelidade a Deus e o seu serviço ao Senhor Jesus, o ungido, o Messias, o Cristo? Só em tempos bons? Davi foi chamado a servir o rei em tempo ruim, para acalmar a capeta, acalmar o tinhoso. Aí depois, quando Davi começa a crescer e participar das batalhas e guerras, Davi fica enciumado porque o povo começa a exaltar mais a Davi do que Saul. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Falou: opa, esse rapaz está maior que eu, é? Começa a perseguir e desconfia de Davi. E Davi fala: eu não vou matar o meu rei. Eu não fui chamado para matar o meu rei. Fui chamado para servir, para acalmá-lo. Quando Samuel visita Jessé, Davi estava pastoreando as ovelhas. Menino que desde pequeno obediente servia ao seu pai, à sua casa. Aqui dá a ideia de Davi entre 12 e 14 anos. Máximo 16, mas na faixa de 12 a 14. Obediência aos pais, obediência
e serviço e fidelidade ao Rei. Para encerrar, você tem dúvidas se você é ungido de Deus? Se você tem o Espírito de Deus? Diga sim a Cristo hoje. Você tem dúvida se você é ungido de Deus? Se o Espírito Santo está em você? Porque o óleo nada mais é do que o símbolo do que está em teu coração. Diga sim a Cristo hoje, e Ele te ungirá com teu Espírito e confirmará no dia de hoje e selará a sua eleição. Sendo você já ungido de Deus, então é tempo de santidade, louvor, adoração, oração e pregação. Davi foi o maior escritor dos Salmos, um adorador com a arte, com aquilo que Deus lhe deu de talento. Com que você tem servido e colocado diante de Deus? Davi sabia pastorear. Quando é chamado para o palácio, ele não vai lá pastorear as ovelhas do rei. Ele sabia tocar a sua harpinha, a sua lira, e ele é chamado para fazer aquilo que ele já sabia. Algumas vezes Deus chama para fazer aquilo que você já sabe fazer. Outras vezes Deus te chama sem saber e Ele te capacita, não importa. Se Ele chamou, Ele te capacita. A santidade, o louvor, a adoração, a oração, a pregação, é algo natural do ungido de Deus. Davi não orava e não cantava, porque ele era contratado de Saul para cantar e louvar. Ele fazia isso como algo natural da sua vida. Ele era um adorador, era um servo, pregava. Nós devemos pregar, orar e adorar como algo natural. Contrário desta natureza, então é tempo de parar e se arrepender. Sim, Senhor, eu pequei. E confessa o teu pecado diante do Senhor, se arrepende, porque é dia de salvação. Hoje é dia que Deus quer te ungir os seus escolhidos, para que você faça parte dos ungidos de Deus. Amém. Ungir a você e a mim é um ato que Deus derrama do teu Santo Espírito sobre nós. Se você tem dúvida disso, abaixe sua cabeça. Todos nós vamos fazer isso.